partir de agora, Movidos pela Graça, um programa da Igreja Batista Nova Aliança. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 18, está escrito, acompanhe na tela, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Meu amado irmão, meu amado amigo, telespectador da poderosa palavra de Deus, o texto é bem claro, o desejo de Deus para as nossas vidas. Ele quer que cada um de nós cresçamos na graça e no seu conhecimento. E no momento em que eu e você aprendemos a crescer na graça, no favor de Deus, na bondade de Deus e no seu conhecimento, nós começamos a reinar em vida sobre todo e qualquer problema ou desafio. Foi isso que Jesus falou em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, ou seja, e me conhecereis, né? E a verdade vos libertará, ou seja, eu vos libertarei, porque a verdade é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou a verdade. Então, João 8,32, ele diz, e conhecereis a verdade. Então, me conheçam e eu verdadeiramente vos libertarei. Então, a liberdade de Deus, ela está no conhecimento. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. E lá em Provérbios capítulo 11, versículo 9, diz que os justos, os justificados, são libertados pelo conhecimento. Então, a verdade, ela verdadeiramente nos liberta, porque o conhecimento realmente foi o que Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quanto mais você conhecer, meu amado irmão, meu amado amigo, o Senhor Jesus através do Evangelho, mais você vai crescer no seu favor, na sua bondade e no seu conhecimento. O inimigo jamais, o inimigo sempre, ele vai tentar erguer muros, ele sempre vai tentar erguer obstáculos para você não crescer na graça e não crescer no conhecimento, conforme diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. João 10,10, a Bíblia diz que são três coisas que ele veio fazer: roubar, matar e destruir. Ou seja, ele não quer que você receba do favor de Deus. Ele não quer que você receba da graça de Deus. Ele não quer que você receba o conhecimento de Deus. E quando você não recebe o favor de Deus, quando você não recebe a graça de Deus, querido, Oséias capítulo 4, versículo 6, diz que você é destruído. Oséias 4, versículo 6 diz, e o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então é desejo de Deus que cresçamos na sua graça e no seu conhecimento. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, passe através das Escrituras conhecer a Deus e não pare, dê seguimento, prossiga a cada dia em conhecer ao Senhor. Sabe por quê? A Bíblia diz que algo sobrenatural vai acontecer. Diz assim o texto, como a alva, a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Então, quanto mais você busca o Senhor, você vai receber três coisas dele: visão, revelação e conhecimento. Jeremias 33, versículo 3, ele diz que nós devemos
buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E quando nós buscamos a Ele de todo o nosso coração, a Bíblia diz que Ele nos vai dar visão, revelação e conhecimento. E esse conhecimento, querido, é o que nos liberta, é o que nos faz crescer na graça do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Então, querido, quando você começa a ler a Bíblia, você realmente começa a ser verdadeiramente livre e liberto. Você recebe de Deus a sua poderosa promessa, do qual eu acabei de ler, para a liberdade. Foi que Cristo nos libertou. E uma vez que você começa a ler as Escrituras, você entra num processo de libertação. E verdadeiramente, querido, quando você começa a ler a palavra de Deus, aquele que começou a obra é fiel para terminá-la, completá-la na tua vida. Amém? Então, somente a verdade da graça do Senhor, ela tem a unção de libertar e tornar as pessoas livres. E essa unção se encontra na sua poderosa palavra. Então, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos conduz à sua bênção, ao sucesso. O Evangelho de Cristo, ele nos dá saúde, ele nos dá restauração, ele nos dá proteção, ele nos dá segurança, ele nos dá paz e muito mais. A Bíblia diz que é muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, a graça de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus é baseada na sua fidelidade para com a sua palavra, meu irmão. Ele disse para Jeremias: Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, é desejo do Senhor, como diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Crescei na graça. É desejo de Deus que cada um de nós cresçamos na sua graça, porque a sua graça nos salva, nos santifica, nos fortalece, nos abençoa e nos capacita para cada dia servirmos ao Senhor. Esse conhecimento de Deus, querido, é que nos dá vida, é que nos dá paz, é que nos dá restauração, é que nos faz viver abundantemente nesta terra. O profeta Isaías diz no capítulo 1, versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes. Então nós temos que dar ouvidos à palavra de Deus. Nós temos que se voltar para as Escrituras, porque elas são lâmpada para os nossos pés, ela verdadeiramente é luz para os nossos caminhos. Então você que está me assistindo nesse momento, abra o seu coração para a poderosa palavra de Deus. E a partir do momento que você abre o seu coração para a palavra de Deus, a tua vida começa a ser mudada, porque na verdade a única coisa que muda o ser humano nessa terra é a palavra de Deus. Por isso Jesus disse: ide por todo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura. E quem crer nesta poderosa palavra de Deus, o sobrenatural de Deus começa a acontecer no espírito, na alma, no coração, na família, em todos os seus empreendimentos. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você colocar as suas mãos, Deus estará ali te abençoando no nome de Jesus. Amém? Então esta é a pequena reflexão deste dia. Que Deus te abençoe tremendamente, poderosamente, no nome de Jesus. E nunca se esqueça, somos movidos pela graça. Você ouviu a palavra de Deus para o seu coração. Movidos pela graça, um oferecimento da Igreja Batista Nova Aliança, de segunda a sexta do 12h45 às 13 horas, aqui na TV Ágape, canal 40. Oh, que tremendo!